Boa noite, pessoal de casa. Agora o NTV News. A Amapar comunica ao governo de Minas que não vai seguir onda roxa e diz que ainda não recebeu nenhuma notificação do Ministério Público. Movimentação nas ruas de Patos de Minas pouco muda no primeiro dia de flexibilização. Semana começa com confirmação de mais 9 mortes e 80 novos casos no boletim de segunda-feira em Patos de Minas. Ritmo de novos casos diminuiu, mas vagas em hospitais seguem em colapso. Ocupação de leitos clínicos é quase 3 vezes maior que a capacidade das redes pública e particular. Patos de Minas não deixará reserva e vai imunizar quase 4.600 pessoas com vacinas recebidas em última remessa. No Dia Mundial da Água, mais uma vez o alerta para o consumo consciente. Motociclista tenta escapar da polícia, mas é parado e flagrado com arma carregada em Patos de Minas. Em acidente no final de semana, motociclista foge sem prestar socorro. Tem ainda nossa análise de notícias e muito mais agora no NTV News. Um motociclista foi detido na noite deste domingo na rua Major Gotti depois de tentar escapar da polícia. Mas ele foi parado e os militares encontraram uma arma carregada. A prisão foi flagrada por nossa reportagem. A ação da polícia aconteceu bem no centro aqui de Patos de Minas. Os militares fizeram a apreensão de uma arma calibre 38 com 6 munições intactas. A arma estava municiada e na cintura desse motociclista. A abordagem era para ter acontecido, inclusive, entre a Avenida Brasil e aqui a Major Gotti, a principal rua de Patos de Minas. Só que esse motociclista desobedeceu a polícia, a equipe da Roca, claro, foi atrás e aqui na esquina ele acabou caindo e a polícia fez a prisão dele. Então, como você viu aí nas imagens feitas pela nossa reportagem, no exato momento em que ele é colocado aí no cofre da viatura. Eu vou conversar agora com o Sargento César aqui da Roca, da Polícia Militar, que vai contar um pouco dessa ocorrência, porque vocês pediram primeiramente para ele parar, e aí ele não obedeceu ao pedido da polícia, né? Isso aí. Durante o patrulhamento a gente notou que o motociclista havia avançado o sinal do cruzamento da Avenida Brasil com a Major Gotti. Aí foi dado ordem de parada, o mesmo evadiu, sendo que no cruzamento aqui da José Reis com a Major Gotti, ele veio a cair ao solo. Ao ser dado busca pessoal no mesmo, foi encontrado em um revólver municiado com 6 munições. Agora, outras guarnições também deram apoio para vocês, afinal, basta um contato, um rádio, que todo mundo está atrás de alguma pessoa que desobedece à ordem de parada, né? Isso aí, foi feito contato com as outras guarnições para apoiar na abordagem, sendo que a viatura da Sargento Jaqueline fez o primeiro contato com a gente aqui e deu o apoio necessário. Foi uma ação muito rápida, Sargento César, inclusive que pode culminar para evitar um crime, por exemplo, um roubo, um assassinato, essa arma de fogo tirada de circulação. Isso mesmo, mais uma arma de fogo tirada de circulação aí, que poderia ter sido usada em um assalto, né? Ou até mesmo um homicídio na cidade. A polícia nesses dias, ela tem se atentado a isso, a essas pessoas que promovem, ou seja, furou um sinal vermelho, está em atitude suspeita, a polícia vai atrás, né? Isso mesmo, a Polícia Militar está nas ruas aí, toda ação suspeita é abordada, verificada a situação, o que está acontecendo, né? Foi o caso que aconteceu hoje aí, o rapaz com a arma na cintura. No final de semana, 2 motociclistas bateram na Avenida JK. Um deles ficou sem prestar socorro. Segundo informações, o condutor da moto Titan 150 seguia no sentido Avenida JK ao trevo da Pipoca, pela pista central. E o condutor da outra moto fazia retorno para entrar sentido bairro Jardim Paulistano quando colidiram pela lateral. O motorista da moto CG Titan 150 caiu e ficou desacordado por cerca de 5 minutos. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, que fez os primeiros socorros e o encaminhou para a UPA. O outro motorista envolvido no fato fugiu do local sem prestar socorro. Uma criança de 1 ano e 4 meses morreu afogada após cair no coxo de água de uma fazenda na zona rural de Lagamar. O triste incidente foi registrado neste domingo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai dessa criança disse aos policiais que tirava leite no curral e que as crianças estavam brincando próximas ao local. O pai e a mãe então deram falta do menino, ele que tinha 1 ano e 4 meses. A partir de então eles saíram na tentativa de encontrá-lo. Durante as buscas, os pais localizaram essa criança dentro do coxo de água.
O menino estava inconsciente. Imediatamente o pai então levou ela para o hospital municipal da cidade de Lagamar. Ao dar entrada no local, os profissionais de saúde tentaram as manobras de ressuscitação da criança, que durou aproximadamente 1 hora. Porém, eles não obtiveram êxito e acabaram constatando o óbito. A polícia militar foi acionada e o corpo dessa criança, de apenas 1 ano e 4 meses, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Que pena, né? Já já a gente mostra como foi a movimentação das ruas em Patos de Minas no primeiro dia de flexibilização da onda roxa. Templos religiosos se preparam para voltar às celebrações com a presença de fiéis nesta terça. E quem desobedecer e não usar máscara em Patos de Minas será multado. Na região, os prefeitos decidiram flexibilizar as regras, mesmo com a onda roxa impositiva do governo de Minas. No primeiro dia, com praticamente todos os estabelecimentos abertos em Patos de Minas, ruas com grande movimento de pessoas, filas nas portas de bancos e lotéricas, mas nada muito diferente dos dias anteriores. Nas ruas ou nas calçadas, movimentação pouco diferente da vista nos últimos dias. Pela manhã, faltavam vagas no estacionamento rotativo. Loterias e bancos continuavam com filas do lado de fora. Para sair, as pessoas afirmavam vários motivos, como esta senhora, que saiu de casa para pagar contas e buscar remédios na farmacinha. Eu saio só necessidade mesmo, que nem agora eu fui na farmacinha pegar remédio, né? Aí, como a loja abriu, eu vou pagar a fatura. E dali eu já subo, pego o carro e vou para casa. Esta mulher veio ao centro pagar contas. Para pagar a loja, meu filho. Precisa pagar. Preciso pagar. Aqueles que mandaram o código de barra, a gente conseguiu pagar. Mas eu só tenho dificuldade para mexer no celular, então vim hoje correndo para pagar. Este senhor foi até o banco resolver problemas. Quando o banco resolver os problemas, tem que sair sempre. Apesar de todos terem saído de casa, eles garantem que tomam cuidados de prevenção à Covid-19. Minha visão de marca é máscara, álcool em gel na bolsa, toda hora eu passo. Usando a máscara e o álcool gel. E voltar para casa com a máscara na cara. Além de marcar o retorno de várias atividades comerciais em Patos de Minas, o novo decreto desobedece medidas impostas pelo governo de Minas Gerais. Pelas ruas encontramos este empresário, que se mostrou dividido com a abertura dos estabelecimentos. Eu particularmente acho que não, por mim, mas assim, se for olhar pelo resto das outras pessoas, eu acho que tem que abrir, entendeu? Eu tenho empresa, graças a Deus, Deus nos dá a condição de segurar, às vezes 1 mês, se precisar até 2 meses, mas eu acho que a maioria das pessoas não, entendeu? E todos nós também temos que redobrar a atenção com relação ao uso de máscara. Há quem despreze o item de segurança, mas é uma das armas que temos para nos proteger, né? E quem for flagrado pela fiscalização circulando nas ruas ou dentro dos estabelecimentos poderá ser multado em Patos de Minas. Fica determinado que o descumprimento de uso de máscara individual dentro dos estabelecimentos comerciais será aplicada a multa ao CNPJ do estabelecimento da seguinte forma: de 1 a 10 clientes que estejam descumprindo o uso obrigatório de máscara, será aplicada multa no valor de R$ 600. De 11 a 30 clientes que não cumpram a medida, será aplicada multa no valor de R$ 1.350. Acima de 30 pessoas, será aplicada multa de R$ 4.500. Além da aplicação da penalidade, igualmente ocorrerá a lacração imediata do estabelecimento, pelo prazo de 7 dias, no ato da fiscalização que constatar a ocorrência da violação por mais de 5 pessoas desprovidas de máscara individual. A utilização de máscaras será dispensada nos estabelecimentos do ramo de alimentação, no momento em que os clientes estiverem se alimentando, devendo prontamente voltar a utilizá-las ao terminarem de comer ou se levantarem de suas mesas. O documento ainda prevê multa de R$ 100 para quem for flagrado pela fiscalização sem máscara em vias públicas e locais abertos ao público. O governo de Minas Gerais esclareceu que o livre exercício do culto religioso é garantido constitucionalmente e, portanto, as celebrações com a presença de fiéis são permitidas independentemente da onda do Minas Consciente. Os templos religiosos se preparam para a volta, mas para isso
de olho também no protocolo e regras para a segurança de todos. Em Patos de Minas, igrejas e templos deverão seguir o protocolo sanitário próprio elaborado para esse setor. Conforme o documento, as igrejas devem obedecer à lotação máxima de 30% da capacidade da estrutura religiosa. Apenas as áreas trafegáveis utilizadas devem ser consideradas para o cálculo da área do ambiente. Ainda deverão controlar o acesso ao local para garantir o distanciamento entre as pessoas, de acordo com a onda em que o município estiver classificado no Minas Consciente. Na onda verde e amarela, 1,5 metro de distância linear e 3 metros na onda vermelha e roxa. Deve-se fixar placa ou cartaz na entrada do estabelecimento, indicando o número máximo de pessoas que podem adentrar simultaneamente. Organizar os lugares de assento, dispondo-os de forma alternada entre as fileiras de bancos, com a distância linear prevista na onda em que o município estiver classificado no momento. Bloquear de forma física aqueles bancos, cadeiras ou assentos que não puderem ser ocupados. Realizar inscrição ou distribuir senha previamente para os interessados em participar, como forma de o público ser compatível com o número máximo de participantes autorizados para o local. Em missas e cultos, compartilha de pão e vinho ou celebração de comunhão, os elementos somente poderão ser partilhados se estiverem pré-embalados para o uso pessoal, ou em outro modo que possibilite aos fiéis terem a segurança de que o celebrante procedeu à higienização das mãos e dos utensílios antes da disponibilização aos presentes. Nas áreas de circulação interna, demarcar no solo o distanciamento linear entre um participante e outro, inclusive quando houver necessidade de formação de filas para qualquer fim. Demarcar com sinalização fluxo unidirecional para a circulação interna, entrada e saída do estabelecimento. Assegurar que todas as pessoas, ao adentrarem no local, estejam utilizando máscara de proteção e higienizem as mãos com álcool em gel 70%. Todos, líderes religiosos, fiéis e colaboradores, devem utilizar máscara de proteção durante todo o período em que estiver no interior do ambiente, independentemente de estarem em contato direto com o público. O veículo disponível para as atividades da igreja ou do templo religioso deve, sempre que possível, ser utilizado pela mesma pessoa. Em caso de compartilhamento, o veículo deve ser higienizado. Casamentos e batizados ficam liberados somente mediante o cumprimento das medidas sanitárias dispostas no documento, inclusive com quantidade limitada de pessoas. Festas religiosas com potencial de aglomeração não estão autorizadas independentemente da onda. O modelo drive-thru pode ser utilizado para a venda de alimentos, contudo, seguindo as regras de segurança. Se apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe, a pessoa deve se afastar imediatamente das atividades presenciais pelo período mínimo de 14 dias ou mais, no caso de persistência dos sinais e sintomas até a completa melhora. Seguindo estas determinações, as igrejas católicas de Patos de Minas se preparam para a retomada a partir desta terça-feira. Nós temos que ser muito cautelosos, muito prudentes. Nós vamos oferecer a possibilidade das celebrações presenciais, mas gostaríamos que as pessoas não viessem muito afoitas, mas tenham sempre todo cuidado. Como para o espiritual, sabe que é muito importante. A gente tem recebido uma demanda muito grande de pedido de oração, de ajuda, e isso vai ser de grande auxílio para nós, esse culto presencial, esse decreto novo que saiu agora. Daqui a pouco a gente mostra o último jogo da URT antes da interrupção do Mineiro com a onda roxa. E no Dia Mundial da Água, mais uma vez o alerta para o consumo consciente. A quinta rodada do Campeonato Mineiro foi realizada no final de semana. Dentro de casa, a URT quebrou a invencibilidade da Caldense e venceu o time de Poços de Caldas por 3-1. A veterana agora está em sexto na tabela e terá pausa, né? O Campeonato Mineiro será interrompido com a onda roxa. O jogo deste domingo foi uma pílula de ânimo para toda a equipe do Trovão Azul. O time começou o jogo na ofensiva. Jean Carlos ajeitou para Léo Aquino, que bateu forte e arrancou tinta do travessão. Por mais uma vez, o time de Patos de Minas assustou com um chute forte de Kellyton.
Léo Aquino partiu em busca do primeiro gol, lançou para Iago e dentro da área foi derrubado. Penalidade máxima. O lance foi questionado pela equipe adversária. Para a Caldense, Iago se jogou. O centroavante Matheus marcou o pênalti e abriu o placar na partida. O gol descontrolou a equipe de Poços de Caldas, que quase marcou o gol contra quando o goleiro do time tentou tirar a bola da área. A cada minuto que passava, menos chances de gol para a Caldense e mais esforço para o goleiro Passarelli. Donato aproveitou a oportunidade, bateu de voleio, mas o goleiro evitou o segundo na partida. Kellyton bateu a falta, Passarelli subiu e tirou. Houve chance desperdiçada de Davi. Kellyton tocou, porém Davi dormiu no ponto, desperdiçando uma boa oportunidade para o segundo na partida. Aos 28 minutos, em uma jogada que para João Diogo não foi ensaiada, mas sim treinada, Léo Aquino tocou para Pedro Rosa. João Diogo recebeu, dominou bem na área e marcou o segundo no canto do gol. Aos 32 minutos, o jogador Teves da Caldense foi confundido com a bola. O resultado não poderia ser outro. Pênalti para a Caldense. O gol solitário foi de David Larassi em cobrança de pênalti, aos 34 do segundo tempo. O Trovão Azul continuou na defensiva, mas ainda assustava a Caldense. Na segunda etapa, a Caldense se esforçava para conseguir o empate. Já no finalzinho, Bernardo bateu de longe e marcou o terceiro na partida. A emoção tomou conta de todos em campo. A gente tem treinado, a gente treinou sexta, treinou ontem também, nós treinamos bastante esse lado da bola parada, que é um lado que pode decidir jogo. E hoje, graças a Deus, eu fui feliz, consegui acertar um belo chute ali. Até então, a URT só viajava para disputar o campeonato fora de Patos de Minas. Desta vez, o time obteve o seu melhor resultado. Segundo o técnico Wellington Fajardo, o jogo foi excelente, com poucos erros. 3-1 para o time de casa. Eu já vinha falando, né? Nós tivemos um início muito difícil, né? Mas o rendimento não estava de acordo com a posição da tabela. Eu via que o time estava evoluindo, comentamos até a semana nas entrevistas coletivas, né? E o que aconteceu hoje foi isso, essa evolução. Nós trabalhamos muito essa semana a questão do desenvolvimento da parte técnica, que seria drible, passe, chute, cabeceio, para que o modelo de jogo andasse. E aconteceu, os jogadores fizeram uma grande partida também dentro da parte técnica. O treinador demonstrou confiança no elenco durante a partida. O time, quando passa essa tranquilidade pra gente, porque o que acontece? O treinador não tem que ficar intervindo muito. Quando o treinador está intervindo muito é porque tem muita coisa errada. Como o time vinha passando essa segurança durante os jogos, apesar das dificuldades, a gente fica mais tranquilo, deixa o time jogar. Então isso aí é fruto, lógico, de uma experiência, a gente está há muito tempo e sabendo que o time vem em processo de evolução. Até a volta dos jogos, o torcedor Sangue Azul tem motivos de sobra para comemorar, claro, com distanciamento social, né? 22 de março é o Dia Mundial da Água, uma data que serve para refletirmos se temos feito o uso adequado da água em nossa rotina. Em Patos de Minas também teve plantio de árvores por funcionários da Copasa. No dia 22 de março se celebra o Dia Mundial da Água. A data é uma forma também de conscientizar a população para o uso consciente deste bem que faz parte do nosso cotidiano. Também nesta data, funcionários da Copasa promoveram uma ação para celebrar o Dia Mundial da Água. O plantio de 25 mudas nativas na estação de tratamento de esgoto. As plantas foram doadas pelo IEF, o Instituto Estadual de Florestas. A Copasa, ela sempre aproveita, né, o Dia Mundial da Água, que é comemorado desde 1922 pela Organização das Nações Unidas. E a Copasa utiliza dessa data especial para reforçar junto à população a importância que a água tem para as nossas vidas. Ela é essencial à vida. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, a sua preservação ela é fundamental. Infelizmente, esse ano, devido à pandemia, essas comemorações estão acontecendo de uma forma mais virtual, né? Nós não estamos podendo participar junto às escolas, mas a Copasa está implantando várias ações através de vídeos
para conscientizar a população sobre esse dia. Os objetivos principais são a celebração pelo Dia Mundial da Água, 22 de março, e despertar nas pessoas o senso de pertencimento e comprometimento com o meio ambiente em que vivemos. Hoje, nessa atividade, plantamos mudas de ipês, quaresmeiras, paineiras, jacarandás, dentre outras. Preservar o meio ambiente é preservar os recursos hídricos e, consequentemente, garantir a sobrevivência da nossa e das futuras gerações. O plantio de árvores contribui significativamente para a preservação ambiental. Sem elas, por exemplo, não é possível existir um sistema de abastecimento de água. As árvores contribuem com a conservação e infiltração de água no solo e evitam o assoreamento de córregos, nascentes, rios e lagos. Não é possível existir um sistema de abastecimento de água sem que haja preservação de nascentes e matas ciliares. As árvores também são fundamentais para a qualidade de vida de um modo geral, pois são capazes de absorver o gás carbônico e transformá-lo em oxigênio. Uma vasta vegetação é capaz de abrigar várias espécies de animais, frutos e sementes, essenciais para a manutenção da fauna e da flora. Essa não é a primeira vez que a companhia realiza esse tipo de projeto no município. Além disso, não só Patos de Minas, mas também outras cidades da Unidade Oeste, atendidas pela companhia, realizam nesta data e ao longo da semana ações como esta de plantio de árvores. Em 2018 e 2019, várias outras espécies de mudas nativas foram plantadas no interior da estação de tratamento de esgoto, inclusive algumas delas às margens do rio Paranaíba, que é o manancial de captação que abastece a cidade de Patos de Minas. Estamos comemorando esse dia em várias cidades, mas dessa mesma forma, fazendo plantio de mudas em estações de tratamento de esgoto, nós temos Conquista, Campina Verde, São Gotardo, Araxá, Frutal, municípios aqui da região mais próximos também temos Carmo do Paranaíba. Várias cidades estão acontecendo nesse exato momento, né, e vão acontecer ao longo dessa semana ações como essa, de plantio de mudas em estações de tratamento de esgoto que são unidades que contribuem com a preservação do meio ambiente, devolvendo aos corpos receptores o esgoto que é gerado, né, totalmente tratado para o meio ambiente. Tem que preservar, né? Depois do intervalo, a gente tem análise da notícia aqui no News e mostra a situação da Covid em alguns municípios da região. O Ministério da Saúde muda prioridade vacinal entre profissionais de saúde. E Patos de Minas não deixará reserva e vai imunizar 4.600 pessoas com vacinas recebidas em última remessa. O Ministério da Saúde recomendou e Minas Gerais acatou e orientou a todos os municípios que utilizem os estoques que estavam reservados para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Sem a retenção, o que se espera é ampliar a cobertura do Plano Nacional de Imunização. Essa determinação vale para o 8º e o novo lotes, pois as remessas anteriores já foram ali aplicadas ou as pessoas estão agendadas para recebê-las. Na nova diretriz do Ministério da Saúde, o órgão garante reforço de doses por conta do aumento da produção do Instituto Butantan. O jornalismo da NTV perguntou se a Prefeitura de Patos de Minas vai seguir a determinação e o município respondeu que sim. Todas as 4.538 doses recebidas na última semana ou na última remessa serão aplicadas integralmente. Para falar desse assunto e de outros também, a nossa análise da notícia, o jornalista e apresentador Gui Boaventura já aqui comigo. Boa noite, Gui. Boa noite, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Gui, sobre essa questão de pegar essas vacinas, de acordo com o Ministério da Saúde, e não reservá-las para uma segunda dose, vacinar todas de uma vez nessa primeira etapa e nessas etapas que vão vir. Como é que você analisa isso? Porque aí você tem 4.000 e tantas doses, que se fossem 2 doses, seriam 2.000 e poucas, agora 2.000 e poucas depois para esse grupo prioritário. Você acha que isso melhora? Você acha que isso vai provocar uma demora maior? Como é que a gente analisa isso? Essa questão dessas doses partidas, 50% vai para a gaveta, né, para reservar aí, para fazer a segunda dose, isso é um atestado da nossa incompetência. Ou pelo menos era um atestado, era um carimbo em cima da nossa incompetência. Não, vamos reservar, porque às vezes a gente não dá conta de comprar essas, com dinheiro em caixa. Porque nós temos dinheiro para comprar. Nós só não temos competência para negociar.
Aí é que está o grande X da questão. Nós não temos um bom relacionamento lá fora com os países que são detentores, né, do princípio ativo, por exemplo, dessas vacinas, no caso a China, a Índia e também muito distante da gente aqui a Rússia. Então, ao Brasil agora tem que resta demonstrar competência e buscar essas doses aí para não deixar faltar a segunda dose, para não deixar faltar a primeira, porque a gente já podia estar com um bom quinhão aí já vacinado nesse país, né? Não é difícil, não é impossível, tendo boa vontade faz, os Estados Unidos não estão fazendo. Ah, mas você queria a mesma força dos Estados Unidos, o dinheiro é o mesmo. O que eles pagam, nós também vamos pagar. Ou você acha que vai ter um menos porque é o Brasil? Não. Então, é só negociar e comprar. Questão mais de logística e política, né, Gui? Ainda sobre a vacinação, Gui, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde mudou a prioridade vacinal entre os profissionais de saúde depois do questionamento da ordem estabelecida e incluiu outros trabalhadores como prioridade, né? Para o órgão, são trabalhadores da saúde a serem vacinados na campanha quem trabalha nos estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde. Aí tem os hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, né? Entre os profissionais de saúde são 14 categorias: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, por aí vai, né? Assistentes sociais, também pessoal da educação física, veterinários, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, profissionais da vigilância em saúde. Os profissionais de apoio, como recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, além de motoristas de ambulâncias, gestores e outros, também estão aí listados como prioridade pelo MP. O ofício, pelo MS, aliás, né? O ofício inclui quem trabalha em cemitérios como contemplados no grupo dos trabalhadores da saúde e a recomendação é que também sejam vacinados. Entretanto, Gui, não recomenda a vacinação na lista prioritária dos trabalhadores dos demais estabelecimentos e serviços de interesse à saúde, como as academias de ginástica, clubes, salões de beleza, clínicas de estética, estabelecimentos de saúde animal. E aí são questões que antes o Ministério da Saúde listava como prioritários, fez essa modificação e muito se questiona com relação a essas prioridades a determinados setores dentro da saúde, né? Erro de comunicação. O Ministério da Saúde comunica mal. O Ministério da Saúde fala mal com o seu povo. O que aconteceu lá no princípio, na chegada das vacinas aqui no Brasil. Vamos vacinar os grupos prioritários. Quem está na linha de frente na área da saúde tem prioridade. Alguém contesta isso? Não. Não tem jeito. Agora, quem são essas pessoas que estão no grupo, na linha de frente no atendimento à Covid-19? A telefonista está? Não está. A superintendente da saúde, da regional de saúde, está? Não está. A secretária dela está? Também não está. Faltou o Ministério chegar e falar assim, olha, gente, o seguinte, não é quem está na linha de frente. Todo mundo que trabalha para a área da saúde vai ser vacinado ou pode ser vacinado, porque isso é que está escrito. Agora, venderam de forma diferente lá no início, na chegada da vacina aqui no Brasil, pouquíssimas doses, né? Tudo muito regrado. Então é o seguinte, povo, fique quieto aí, porque nós vamos vacinar o pessoal da saúde primeiro, hein? Esse pessoal tem prioridade, quem trabalha na linha de frente, e nesse quem trabalha na linha de frente foi inclusive o secretário de Estado da Saúde. Que acabou caindo. Que acabou caindo por causa disso. Merecidamente caído, né? Merecidamente derrubado por causa dessa má comunicação. Porque é até legal, mas é moral você vacinar uma telefonista e deixar para trás uma idosa de 90 anos ou alguém que trabalha na linha de frente no combate à Covid-19? Claro que não é moral, né?
É preciso ter muito critério, é preciso ter muita habilidade para isso, no momento em que demonstramos total falta de competência para a aquisição da vacina. A vacina é aplicada, mas chega aqui no Brasil a conta-gotas. E nós vamos ter isso ainda por um período. Sonho nosso é que essas doses compradas pelo Brasil, todos esses negócios entabulados, e na maioria deles não assinados ainda, se concretizem, porque se colocou vacina aqui, nós vamos parar com essa brigaiada toda, vamos parar com essa discussão toda em torno de quem vacina ou quem não vacina. Enquanto outros países estão vacinando jovens com 18 anos, nós ainda estamos aqui com acima dos 70. Nós ainda estamos aqui acima dos 70 anos, infelizmente. Gui, vamos falar da Covid na região. A gente mostra agora o boletim da cidade de Vazante. O Luiz vai colocar aí na tela para a gente fazer esse comparativo. São 2 mortes e mais 31 novos casos em Vazante aqui. Pois é, sabe, as mortes aqui na nossa região, elas não param. Elas estão numa sequência. O atendimento está aí, aqui a gente está dando conta de atender, não fica praticamente quase ninguém sem atendimento. Quando a coisa fica ruim, consegue se mandar para fora e as pessoas continuam morrendo, sabe? E às vezes morrendo não por falta de atendimento, mas por um atendimento com pouca qualidade. Nós já temos falhas aqui que nós não poderíamos ter, como a falha no fornecimento do oxigênio. Porque nós aqui ainda estamos bem. Estamos bem em que jeito? Nós estamos tendo problema no fornecimento desse insumo. Nós temos gente sendo atendidas, pessoas sendo atendidas nos corredores dos hospitais. Então nós não somos diferentes do Brasil. Estamos numa situação que ainda, se quisermos, podemos controlar aqui na nossa região, na macro-região do Noroeste. Mas se você sair fora disso, você chega em Brasília, por exemplo, os hospitais estão cheios com seus corredores, gente sendo atendida na cadeira, deitado no chão. A coisa está complicada. E aqui na nossa região, você pega uma cidade como Vazante, por exemplo, continua morrendo gente lá em Vazante. A gente mostra também a situação de Presidente Olegário, desculpe, onde tivemos aí mais uma morte e 13 novos casos. Presidente Olegário, uma das cidades da microrregião, que demorou a aparecer casos de Covid, mas que de uns 30 dias para cá tem ocorrido mais mortes e mais casos. Sim, Presidente Olegário não seria uma ilha, né? Nem teria condição, a não ser que se fechasse toda a fronteira do município, não deixasse sair nem entrar ninguém absolutamente na cidade de Presidente Olegário. O Presidente Olegário se conservou um pouco mais, demorou um pouco mais a apresentar os problemas, mas tem lá os mesmos problemas que nós temos aqui em Patos e as pessoas estão passando pelo mesmo perrengue que passa em qualquer cidade aqui da nossa região. Não é diferente, né? O próximo é Coromandel, não é isso, Luiz? Temos Coromandel aí na tela, né? Também aí tivemos mais uma morte em Coromandel, ao todo 70, né? Agora, óbitos em Coromandel, 3 novos casos, 8 pessoas em UTI, mas nenhuma internação no hospital de campanha, Gui, o que é uma boa notícia. Esse alívio que dá nessas internações aí, porque esse caso mais grave da doença, quando se apresenta um caso mais grave da doença, aí é um problema de cada organismo, de cada pessoa, né, da quantidade, da carga viral que ela está detendo, depende de uma série de coisas. O que não pode ter, de maneira nenhuma, é falta de atendimento. E parece que em Coromandel essa coisa está um pouco mais normalizada, o que nos deixa mais tranquilo. Questão de você se contaminar, de você não querer passar pelo risco de não morrer, é só não se contaminar. Procurar evitar, né, Gui? Vamos falar de Patos de Minas agora. Boletim na tela, o de sexta-feira e o de hoje, já que no sábado e domingo não temos divulgação desses dados em Patos. Foram mais 9 óbitos confirmados, ocorridos nos dias 19, 20 e 21 de março, né? Portanto, sexta, sábado e domingo. Pessoas com idade de 29 a 75 anos, 295 mortes ao todo, Gui.
80 novos casos, diminuição aí na taxa de infecção nesta segunda em relação à sexta-feira, portanto, né? A relação de pessoas que estão sendo atendidas em leitos clínicos também ela baixou muito. Isso traz um determinado alívio, apesar do percentual ainda estar muito alto, né, de ocupação de leitos de hospitais, tanto no privado quanto no público, né, ainda está muito alto. É preciso baixar isso consideravelmente, e aí só vai baixar se não tiver contaminação. Se as pessoas continuarem mantendo contato, se as pessoas continuarem aglomerando, fazendo festas e esse tipo de coisa, vamos continuar tendo esse mesmo nível de ocupação dos leitos, não só em Patos, mas em toda a região. E quando tem uma coisa dessa, por exemplo, em Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Varjão, o reflexo é aqui, porque aqui estão os leitos para o atendimento, tanto no clínico quanto na UTI. Agora, em Carmo do Paranaíba, deve estar abrindo agora, e tomara que seja rápido, um hospital de campanha para atendimentos em leitos clínicos e semi-UTI. Não terão lá as unidades de terapia intensiva. Mas isso é um problema regional, né? Se tem um reflexo aqui, tem reflexo por todo lado. Agora, as mortes em Patos de Minas, Daí, por incrível que pareça, é um espelho do que está acontecendo no Brasil, né? Nós temos 295 mortes no Brasil, estamos passando dos 295 mil pessoas mortas no Brasil, né? E aqui em Patos, nós vamos chegar essa semana a 300 pessoas mortas, e no Brasil vamos chegar ainda essa semana, até, se for no mesmo ritmo que tem acontecido os óbitos no Brasil, quinta-feira nós alcançamos a marca de 300 mil pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil. Um absurdo isso. E voltando ao assunto de Patos de Minas, eu volto a repetir aquilo que eu falei aqui com você no começo desse mês. Nós temos 292 mortes, 295 mortes hoje. No dia 30 de dezembro, nós tínhamos 100. Nós vamos ter, no final desse mês, mais de 200 mortes em 3 meses aqui em Patos de Minas. Assustador, né? Não dá para você se conformar com esse tipo de coisa, né? É o dobro do que foi o ano passado inteirinho, só nesses 3 primeiros meses do ano. Essa é uma conta terrível. E outra coisa, eu falei hoje, a gente parece que fica dando o placar da morte, né? É horrível. É horrível. A gente tem essa função, essa missão de passar a informação, mas a impressão que dá é que a gente está passando um placar da morte o tempo todo, todo dia, tendo que passar esses números. É macabro isso, certamente, né? Ninguém gosta de passar isso, e a expectativa nossa é que isso vá reduzindo, né? Como você falou aí, praticamente 200 mortes a mais nesses 3 meses. A expectativa que a gente tem é de que chegar aqui semana que vem, na outra e na outra, falar, não tivemos mortes, não tivemos mais casos. Sim, claro. Você falou aí das internações, Gui, vamos mostrar então essa ocupação hospitalar em Patos, porque em contrapartida segue em alta a ocupação no hospital com manutenção do colapso, né? Porque a gente falou de menores números aí de contágio, mas a ocupação de leitos clínicos é quase 3 vezes maior que a capacidade das redes pública e particular. Um único breve suspiro é quase 97% da ocupação de UTI, a gente vê aí nesse gráfico, na rede pública, mas esse percentual muda rapidamente na semana, como a gente viu aí, né? Nós já passamos por isso, vimos isso aí, essa oscilação, né, para mais, e que dá um respiro, mas que acaba deixando a gente muito preocupado. Nós estamos oscilando, mas estamos oscilando no mesmo nível, né? Um nível altíssimo, num número alto de... E o gráfico mostra bem isso, né, Gui? Porque se você for comparar sexta-feira com hoje, por exemplo, de 100 para 96, considerando apenas Patos de Minas, né? E essa oscilação já tinha sido sentida semana passada. Sim. Hoje, por exemplo, pela manhã, e a gente nota essa variação no decorrer do dia, né? Porque hoje pela manhã nós estávamos com mais de 300% dos leitos clínicos ocupados. Com o decorrer do dia, nós normalmente vai aproximando o período da noite, esse número tende a baixar, mas o percentual em UTIs
continua alto, né? E alto por causa das internações nos leitos particulares, né? Nos hospitais particulares, nos hospitais privados. Nós temos aí o índice de 96,67%, abaixo do 100% no atendimento público de saúde. Isso nos dá uma esperança, mas não podemos relaxar, até porque nesse número total aí em vermelho, que agora está em 86, antes nós chegamos a vê-lo aqui a 150 e até muito mais, né? Nos dá uma esperança, mas não podemos relaxar nesse momento. Gui, vamos fazer uma parada rápida? A gente vai para o intervalo, porque já já a gente vai mostrar como tem agido a fiscalização na pandemia. E vamos falar também da Amapá, que comunicou ao governo de Minas que não vai seguir a onda roxa e diz que ainda não recebeu notificações do Ministério Público. Com o colapso da saúde pública e altos preços do plano de saúde, a Clínica Médica Mais criou Mais Consulta, um plano acessível e familiar a partir de R$ 29,90 para titular independentes. Com o plano, você tem mais de 20 especialidades médicas e terapeutas à disposição a partir de R$ 59,00, já com retorno. Para fazer o Mais Consulta, você deve procurar, para você fazer o Mais Consulta para a sua família, você deve procurar aí o Medic Mais ou enviar um WhatsApp para 998944883, que a equipe então fará o seu atendimento. Medic Mais informa que não é plano de saúde, são descontos e valores especiais somente em atendimento com a equipe da clínica. Então faça o seu e consulte na hora, sem carência. 998944883. A gente continua aqui com a nossa análise da notícia. Mesmo com orientação para evitar aglomeração, tem gente que insiste, viu? Em Coromandel, a prefeitura tem fiscalizado com o apoio da Polícia Militar. E olha aí a reunião sendo desfeita com a chegada da fiscalização, Gui, que foi flagrada aí nesse fim de semana lá em Coromandel. Está tendo aglomeração de todo jeito, né? Eu não sei por que é essa loucura. A gente está passando por um momento que essa doença está apertando cada vez mais, que a Covid aperta cada vez mais, mata cada vez mais, mas ninguém tem medo. Você sai para a zona rural aí, Odair, tá cheio de festa nos finais de semana. É chácara promovendo festa, é chácara promovendo reuniões. O prefeito de Carmo do Paranaíba falou isso aqui, vou chegar em Carmo do Paranaíba hoje, assina o decreto proibindo a venda de bebida alcoólica em Carmo do Paranaíba, porque o relatório que a Polícia Militar passou para ele foi de inúmeras festas registradas no fim de semana no município de Carmo do Paranaíba. Então vai se explicar isso como? O caso lá de Coromandel não é diferente, não. As pessoas, sabe, parece que se sentem bem, olha, aqui não tem ninguém com nenhum problema, então vamos aglomerar. Não sabe o risco que está correndo e não sabe o perigo que está levando para as outras pessoas, né? Pois é. Você citou aí o prefeito do Carmo do Paranaíba, que, né, a Amapá já comunicou ao governador Romeu Zema que não segue as determinações impostas na onda roxa. Os prefeitos que compõem a associação decidiram em conjunto pela flexibilização de medidas. O Ministério Público disse na sexta-feira que está atento ao descumprimento. Apesar de impositiva, a segunda-feira começou com medidas diferentes da onda roxa entre os 18 municípios que compõem a Amapá. Os prefeitos resolveram flexibilizar depois de determinar as próprias recomendações e até mesmo de seguir a fase restritiva do Minas Consciente por 15 dias. Nós esperamos que o governo de Minas entenda essa posição, até porque a região da Amapá foi a primeira a unificar decreto, a unificar medidas restritivas e a primeira a perceber resultados mais rápidos. O presidente da Amapá disse que já comunicou ao governo de Minas Gerais sobre a decisão de flexibilização e que não foram notificados. Nós mandamos um comunicado ao governador no sábado, hoje confirmamos esse comunicado. Nós não recebemos nenhum pedido de informações do Ministério Público. Mas o governo de Minas disse que está de olho nos prefeitos que descumprirem as imposições. E o Ministério Público promete agir. Solicitei à Advocacia Geral do Estado que remeta ao Procurador-Geral de Justiça todas as notícias sobre eventuais decisões dos gestores públicos que estejam em descompasso com as ondas do Minas Consciente.
ao adotarem atitudes diversas das recomendações técnicas estaduais. Tais autoridades estão assumindo o risco de incorrerem na prática do crime do artigo 268 do Código Penal ou em outro tipo mais grave, em caso de falta de atendimento médico ou hospitalar na sua localidade. Por exemplo, o aumento do número de mortes. Os prefeitos sabem que podem ser acionados, mas só depois é que vão avaliar se seguirão ou não a onda roxa ou outras medidas mais duras. Conforme a orientação que nós vimos do Estado, me parece que a Procuradoria e o Ministério Público vão notificar o município para dar informações, vão tentar uma composição para ver o que é possível chegar num bom termo e a partir daí a gente toma aí as providências que forem possíveis. Ou seguimos integralmente, ou seguimos em parte, até porque nossa região já está há 40 e poucos dias com tudo fechado. Então não é mais possível a gente ficar mais 15 dias. Pois é, além de informar o Ministério Público sobre os municípios que descumpram a onda roxa, o governo de Minas Gerais informou que manterá diálogo, conciliação e outras tratativas com os prefeitos que descumprirem a onda roxa. O Gui, em que deve dar isso tudo aí? Você até entrevistou hoje aqui no seu programa o prefeito César, que é presidente da Amapá. Em que deve dar esse descompasso ou esse descumprimento da onda roxa do Minas Consciente em relação à região e ao governo do Estado? Espero que dê em acordo, sabe? Porque não compensa nem para o Estado e nem para os municípios, nem para os municípios pertencentes a Amapá, uma pendenga judicial, sabe, ou qualquer coisa que o valha a essa altura do campeonato. Os municípios sabem o que podem fazer. O Estado está tentando tomar uma medida porque a coisa no Estado está preta, não está roxa não, está preta. Está indo cada vez pior, não melhora nada, passa dia mais dias e a coisa está ficando cada vez pior no Estado de Minas Gerais. Ele tenta tomar, o governador tenta tomar uma providência, mas que não está funcionando também. Porque ele toma uma providência lá de cima. Quem é que fiscaliza isso? Quem é que coloca em prática esse decreto? Ninguém. O governador não tem força para isso. O governador está metendo o bedelho onde ele não tem competência para fazê-lo. Chamasse de cada região todos os prefeitos e tomasse uma decisão conjunta, apoiando, dando incentivo, colocando a polícia militar para dar o apoio, colocando a força do Estado, da maneira que o Estado pode usar para apoiar as decisões dos prefeitos da nossa região. Não foi isso que ele fez. Baixou um decreto e deu as costas. Não é assim que se faz, né, governador? Não é assim que o senhor vai chegar na população. O que aconteceu? Os prefeitos não tinham instrumentos para tomar uma providência, e a coisa estava do mesmo jeito, sem nenhum controle. E aí é melhor que se tenha um controle. Está aberto o comércio, tem gente na rua, as pessoas estão saindo para a rua, que se faça isso com controle. Foi o que nós sempre pedimos desde o começo. Não é fechar, não baixa um decreto fechando, não. Chama todo mundo, exerçam a liderança, que a coisa vai funcionar. Muito bem. Com essa a gente encerra então a nossa análise de hoje, prometendo voltar amanhã, mas a gente se encontra aqui, né, Gui? Encontramos. Tá combinado. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Boa noite para você. Boa noite.